Com seu nascimento por volta de 1960, ele foi um pesquisador e oficial de segurança da Umbrella, oficial de engenharia comissionado do Exército dos Estados Unidos, capitão da Stars, operativo da HCF, funcionário da empresa rival e pesquisador da Trisel. Albert Wesker foi um dos antagonistas mais enigmáticos da franquia Resident Evil. Carismático, calculista e movido por sua própria visão de poder, manteve seus princípios acima de qualquer lealdade. Sua postura fria e estratégica escondia uma ambição que o levava a manipular aliados e inimigos com a mesma destreza, sempre um passo à frente de todos, até mesmo de um dos maiores nomes da Umbrella. E quem fala com vocês é o Sniper. Aqui a gente mergulha fundo no universo de Resident Evil, com conteúdo fiel, direto e completo. Então se você curte esse tipo de vídeo, já fortalece com o like, a inscrição e ative o sininho. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Pouco se sabe sobre a infância de Albert Wesker, inclusive se esse era realmente o seu nome de nascimento. Acredita-se que ele tenha herdado de seus pais genes que favoreciam uma inteligência acima da média. Ainda muito jovem, foi retirado de sua família por agentes a serviço de Oswald Spencer e criado em uma das várias casas mantidas pela Fundação Spencer. Essas instalações funcionavam como uma primeira etapa de um ambicioso projeto de eugenia, cujo objetivo era formar um grupo seleto de intelectuais talentosos e com visões alinhadas à filosofia de Spencer. No futuro, esses indivíduos seriam infectados com uma variante estabilizada do vírus progenitor, adquirindo habilidades sobre-humanas e assim servindo aos propósitos do projeto. As crianças selecionadas para o projeto receberam o sobrenome Wesker, em homenagem ao seu idealizador, e foram moldadas para adotar os valores de Oswald Spencer. Desde cedo, foram instruídas a cultivar um desprezo pela guerra e pelas epidemias, acreditando que a humanidade havia chegado a um beco sem saída evolucionário e que precisava de ordem, libertação e um renascimento guiado. Entre elas, Albert Wesker se destacou por sua ambição implacável em relação a esses ideais. Para garantir que cada criança atingisse seu potencial máximo, foram criadas em ambientes que lhe proporcionassem a melhor educação possível. Com o tempo, cada Wesker seguiu por diferentes áreas de especialização. No caso de Albert, ele direcionou seus estudos e sua futura carreira para a biotecnologia. Recrutado pela Fundação Spencer graças ao seu desempenho acadêmico excepcional, Albert Wesker foi contratado pela Umbrella Pharmaceuticals em 1977. Nesse mesmo ano, foi enviado para a Umbrella Executive Training Center, um internato administrado pela própria companhia. O local abrigava um programa de treinamento e aulas cuidadosamente estruturado para doutrinar jovens prodígios, incluindo neles os valores frios, competitivos e desumanos que sustentavam a filosofia corporativa da Umbrella. O objetivo era moldar futuros líderes capazes de conduzir a pesquisa e o desenvolvimento de armas biológicas com eficiência implacável. A turma de 1978 da Umbrella Executive Training Center foi considerada mediana pelo vice-diretor da instalação, com exceção de Albert Wesker e William Birkin, então com 16 anos. Birkin demonstrava uma rara combinação de talento científico e ambição implacável, qualidades que chamaram a atenção da alta administração. O Dr. James Marcus, cofundador da Umbrella Pharmaceuticals e diretor do centro, também reconheceu o potencial da dupla, estabelecendo com eles uma relação de confiança. No entanto, no final daquele ano, uma série de escândalos corporativos levaram ao fechamento do centro de treinamento, que posteriormente foram abafados pela própria Umbrella. Wesker e Birkin foram imediatamente realocados para o laboratório Arkley como pesquisadores sêniores, em uma transferência que também serviu como recompensa secreta, já que ambos haviam desviado para a companhia uma amostra íntegra da cepa completa do T-vírus desenvolvida por Marcus. O envolvimento de Albert Wesker no projeto T-Vírus começou assim que ele e William foram designados para o laboratório Arkley. Naquele período, a Umbrella alegava estar pesquisando uma vacina contra o vírus Ebola, mas, na realidade, esse trabalho servia de cobertura para o desenvolvimento de armas biológicas. Aproveitando a amostra íntegra do T-vírus que haviam obtido de Marcus, Wesker e Birkin incorporaram genes do Ebola à cepa original.
O resultado foi uma variante viral mais eficiente em contornar o sistema imunológico humano, aumentando drasticamente as chances do hospedeiro sobreviver tempo suficiente para sofrer uma mutação e se transformar em um zumbi. A recusa de Wesker e Birk em seguir a visão original de Oswald Spencer, que pretendia usar o T-vírus apenas como uma arma letal, abriu espaço para linhas de pesquisas mais amplas. Essa abordagem permitiu explorar o potencial do vírus para criar organismos modificados com diferentes aplicações militares, indo além do simples extermínio. Com o projeto T-Vírus avançando, embora ainda limitando-se a produzir criaturas com inteligência apenas mediana e incapazes de raciocínio complexo, a Umbrella começou a pressionar a dupla por resultados mais ousados e diversificados, incentivando eles a expandir a pesquisa para novos modelos de armas biológicas. Em algum momento de 1988, Oswald Spencer ordenou o assassinato do Dr. James Marcus. O corpo foi descartado e Albert Wesker e William Birkin vieram do laboratório de Arkley e estiveram presentes para recuperar imediatamente uma década de dados de pesquisa que Marcus havia mantido em sigilo. Paralelamente, o projeto Tyrant surgia como o próximo passo no armamento do T-Vírus. No entanto, a cepa disponível na época só conferia mutações vantajosas a indivíduos com um gene regulador específico ligado à inteligência, uma ocorrência extremamente rara, estimada em um caso para cada 10 milhões de pessoas. Essa limitação inviabilizou a produção em escala e paralisou o projeto até que fosse possível desenvolver uma nova variante do T-Vírus capaz de criar um protótipo de Tyrant mais facilmente reproduzível e passível de clonagem. Como solução alternativa para as limitações do projeto Tyrant, Wesker e Birkin obtiveram com a aprovação de Spencer um parasita experimental desenvolvido pela Umbrella Europa. O organismo, apelidado de Nemesis Alpha, possuía a capacidade cognitiva e poderia contornar a restrição genética ao assumir o controle de um hospedeiro BOW, permitindo que este executasse ordens complexas de seus treinadores. Para testar o parasita, ele foi implantado no corpo de Lisa Travel, uma cobaia humana mutante mantida em cativeiro no laboratório Arkley desde os anos 1960. No entanto, o sistema imunológico alterado de Lisa reagiu violentamente, destruindo o parasita. A análise dessa reação levou à descoberta de uma mutação viral, o vírus Golgotha, o que resultou na transferência de William Birkin para o laboratório Nest, onde daria início ao projeto G. Albert Wesker decidiu se afastar do laboratório Arkley, tomado pela decisão diante dos motivos de Oswald Spencer para aprovar e financiar o desenvolvimento do G-Vírus, uma arma biológica que Wesker já considerava obsoleta para os objetivos da Umbrella. Em busca de respostas e maior controle sobre os rumos da corporação, ele passou a trabalhar no departamento de inteligência da Umbrella, utilizando sua posição para investigar os planos ocultos de Spencer. Ao longo da década de 1990, Wesker alterou entre diversos cargos e grupos, tornando-se oficialmente um ex-funcionário da Umbrella, mas se mantendo envolvido em suas operações por meio de papéis estratégicos, sempre na sombra e com objetivos próprios. Por volta de 1991, Wesker serviu como oficial de engenharia no Exército dos Estados Unidos. Sua expertise em biotecnologia foi valiosa para projetos militares, possivelmente relacionados a programas secretos de armas biológicas no Pentágono, embora detalhes específicos sobre sua carreira nessa época permaneçam classificados. É provável que os militares não tivessem conhecimento do verdadeiro papel de Wesker como agente infiltrado e espião da Umbrella. Durante esse período, Wesker manteve um relacionamento íntimo com uma imigrante sérvia da região da Edônia, de sobrenome Miller. O envolvimento, entretanto, foi breve. Wesker perdeu o interesse antes de descobrir que ela estava grávida de seu filho. Após sua passagem pelo exército em 1996, Albert Wesker foi transferido pela Umbrella para a STARS, Serviço de Táticas Especiais e Resgate, uma unidade de forças especiais da polícia financiada por fundos privados em Raccoon City.
Embora oficialmente criada para combater ameaças terroristas domésticas, a STARS funcionava na prática como um exército privado da Umbrella, garantindo à corporação uma influência direta sobre o departamento de polícia de Raccoon. Isso permitia à Umbrella monitorar e, quando necessário, controlar investigações que ameaçassem seus interesses. Wesker foi nomeado como capitão da equipe, assumindo uma posição hierárquica superior ao capitão da equipe Bravo, Enrico Marini. Nos 2 anos seguintes, Wesker atuou como capitão da equipe Alpha, trabalhando lado a lado com os membros como Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Brad Vickers e Joseph Frost. Seu principal objetivo era ganhar a confiança dos colegas para manter seu disfarce enquanto conduzia suas investigações secretas. Durante esse período, Wesker e os membros da STARS colaboraram com a loja de armas Gun Shop Kendo no desenvolvimento da Beretta 92F Custom, conhecida como Samurai Edge. Cada integrante da equipe recebeu uma variante personalizada da pistola, adaptada para suas necessidades específicas. Wesker foi o principal responsável pelo design e pelas modificações aplicadas à sua própria versão da Samurai Edge. A primavera e o verão de 1998 marcaram um período de intensa crise para a Umbrella em Raccoon City. Em maio, uma nova cepa do T-Vírus contaminou diversos funcionários do laboratório Arklay, forçando a quarentena da instalação. Guardas armados receberam ordens para atirar em qualquer funcionário que tentasse escapar. Pouco depois do incidente, Wesker e Birkin foram até o laboratório para evacuar os embriões clonados do Tyrant T-002, um dos projetos mais valiosos da Umbrella. Demonstrando controle absoluto sobre a situação, Wesker ordenou a suspensão de todas as comunicações telefônicas, garantindo que nenhuma informação sobre o surto vazasse para o público ou para as autoridades. As BOWs do tipo Cerberus acabaram escapando de suas jaulas e se dispersando pela floresta de Raccoon. Os animais começaram a atacar e matar civis, e alguns sobreviventes, agora infectados, passaram a atacar outras pessoas. Em julho de 1998, o número de mortes ultrapassou 20 vítimas, levando o departamento de polícia de Raccoon a especular que os crimes poderiam estar ligados a um culto envolvido em rituais macabros. Sem pistas concretas sobre os suspeitos ou qualquer motivação plausível, o pânico público aumentou rapidamente. Com a pressão da imprensa e da população, o RPD transferiu oficialmente o caso para a unidade STARS, considerada a força de elite mais preparada para lidar com a ameaça. Incapaz de controlar a situação apenas com medidas internas, o QG da Umbrella ativou o plano de contingência conhecido como Dia X. Wesker recebeu uma lista de ordens diretas para cumprir durante a missão. E entre suas tarefas estavam sacrificar os membros da STARS usando as BOWs soltas como campo de teste, obtendo assim dados de combate valiosos, eliminar as equipes para impedir que se tornassem testemunhas, recuperar todos os embriões de BOWs restantes no local e por fim destruir o laboratório Arklay para apagar qualquer evidência da existência do T-Vírus. Um ataque inesperado de uma colônia nascente de sanguessugas mutantes dizimou 2 equipes de investigação fortemente armadas e infectou os passageiros de um trem particular que transportava pessoal-chave para o antigo centro de treinamento. Para impedir que o surto se espalhasse, Wesker e Birkin decidiram destruir as instalações por completo. Durante a operação, Wesker cruzou o caminho com o coronel Sergei Vladimir, alto executivo da Umbrella e comandante da UBCS, enviado ao local após o QG ser informado do incidente. Em 23 de julho de 1998, Wesker sabotou deliberadamente o motor do helicóptero da equipe Bravo, garantindo que eles ficassem presos no campo e forçando uma investigação subsequente da equipe Alpha. Em paralelo com as operações da STARS, Wesker e Birkin continuavam exercendo funções corporativas dentro da Umbrella, supervisionando inclusive a reabertura do centro de treinamento executivo, possivelmente como medida para compensar a perda de produtividade causada pelo fechamento do laboratório Arklay. Wesker conseguiu escapar da instalação pouco antes da destruição,
Os acontecimentos daquela noite convenceram de que permanecer na Umbrella seria um erro fatal. Decidido a seguir outro rumo, ele aceitou a proposta de uma empresa rival, se comprometendo a entregar a eles as amostras de embriões BOWs que originalmente deveriam ser enviadas à Umbrella. Na noite de 24 de julho de 1998, Wesker conduziu a equipe Alpha até as montanhas, exatamente como havia planejado. Como precaução final para garantir sua sobrevivência, ele injetou em si uma cepa mutante do T-Vírus, especialmente modificada para fortalecer seu corpo e conceder habilidades regenerativas superiores. Wesker também manipulou Barry Burton, inventando uma ameaça contra a família do policial para forçá-lo a ajudar na coleta ou destruição de provas que pudessem incriminar a Umbrella. Pouco depois de chegar ao ponto onde o helicóptero da equipe Bravo havia caído, o grupo encontrou o corpo do piloto Kevin Dowley. Antes que pudessem reagir, foram atacados por um bando de Cerberus, resultando na morte de Joseph Frost e na fuga covarde de Brad Vickers com o helicóptero. Sem outra opção, os sobreviventes buscaram abrigo na mansão Spencer. Uma vez lá dentro, Wesker dividiu o grupo em equipes menores, continuando secretamente com sua verdadeira missão. E se você curte esse tipo de conteúdo, já fortalece com o like, a inscrição e não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Durante a noite, ele encontrou o capitão Enrique Marine nos túneis subterrâneos e, ao perceber que Marine tinha provas contra a Umbrella, o executou sem hesitar antes de prosseguir com seu plano de fuga. No laboratório subterrâneo, Wesker iniciou os preparativos para despertar o Tyrant T-002, planejando usá-lo para eliminar os últimos sobreviventes dos Stars. Quando os membros da equipe o encontraram na câmera de contenção, Wesker revelou a verdade sobre a sua conspiração e a ligação com a Umbrella, antes de ordenar que o Tyrant fosse liberado. O que ele não previu foi que o T-002, ao reconhecer Wesker como parte do projeto Tyrant, o identificaria como uma ameaça e o atacaria primeiro. Em um movimento brutal, a criatura o empalou no peito com sua garra, deixando Wesker aparentemente morto, antes de voltar sua atenção para os demais. Apesar de estar à beira da morte, o T-Vírus mutante em seu organismo entrou em ação, reconstruindo tecidos e acelerando sua regeneração a um nível sobre-humano. Horas depois, Wesker recobrou a consciência em uma sala vazia, ainda cercado pelo silêncio opressivo do laboratório. O sistema de autodestruição já estava ativado e, para piorar, seu acesso aos terminais foi bloqueado pelo coronel Sergei Vladimir e pela inteligência artificial Red Queen. Sem controle sobre a rede e com o tempo se esgotando, ele percebeu que seria incapaz de recuperar os embriões do Tyrant ou qualquer dado crucial para cumprir o acordo com a empresa rival da Umbrella. Wesker escapou por pouco da destruição da mansão Spencer após um breve e perigoso confronto com Lisa Trevor. Sua recém-adquirida velocidade sobre-humana foi decisiva para evitar que fosse sepultado junto com os destroços. Oficialmente dado como morto tanto pela Umbrella quanto pelos Stars, ele aproveitou o anonimato para consolidar sua nova vida. Mesmo sem ter entregue as amostras prometidas, Wesker conseguiu ingressar na companhia rival, que viu em suas habilidades e conhecimento interno da Umbrella um ativo valioso demais para ser desperdiçado. Mantendo a farsa de sua própria morte, Wesker permaneceu nas sombras, evitando qualquer exposição pública. Em vez disso, ele passou a operar por meio de uma rede de espiões a serviço da empresa rival da Umbrella, a HCF. Quando o Dr. William Birkin finalmente concluiu o desenvolvimento do G-Vírus, a organização elaborou planos para roubá-lo. Wesker atuou como contato externo, coordenando as operações entre o grupo e a sua espiã principal, Ada Wong, que se infiltrou na cidade sob o pretexto de trabalhar para a HCF. Outra ligação importante para a HCF era baseada na pousada da Maçã, ponto estratégico para suas operações. Com o surto de T-Vírus dificultando as investigações de Ada Wong, a ligação da HCF baseada na pousada da Maçã acabou tirando a própria vida para evitar a transformação em zumbi.
A partir desse momento, Wesker assumiu diretamente o papel de contato via feed de computador, aguardando a chegada da Ada em 1º de outubro. Quando Ada confirmou a obtenção da amostra do G-Vírus, Wesker a orientou a interceptar um helicóptero da Umbrella que transportava o coronel Sergei Vladimir e o supercomputador UMF-013, recuperado do laboratório Arkley antes de sua destruição. Ela aproveitou a oportunidade para escapar, usando a aeronave como meio para fugir do iminente bombardeio de Raccoon City. Após a aquisição do G-Vírus, a organização rival intensificou suas operações contra a Umbrella, enviando seu grupo paramilitar, a HCF, para atacar as instalações, confiscar dados e amostras de armas biológicas. Em dezembro de 1998, Wesker liderou pessoalmente um ataque à Ilha Rockport, tendo conhecimento prévio das pesquisas de Alexia Ashford sobre o T. Veronica. Considerava o local um ponto estratégico e lógico para iniciar a busca por essa valiosíssima arma biológica. Antes do ataque principal, sabotadores infiltrados chegaram à Ilha Rockford e plantaram explosivos no centro de treinamento militar. A detonação liberou uma cepa do T-Vírus nas instalações e soltou diversas BOWs nas imediações. Grande parte da infraestrutura da ilha foi destruída no bombardeio subsequente, realizado por aeronaves da HCF. Em seguida, equipes de operações especiais foram enviadas para localizar e recuperar amostras do T. Veronica, missão na qual Wesker esteve pessoalmente envolvido, supervisionando e garantindo que nenhum dado ou espécime valioso fosse deixado para trás. A busca pelo T. Veronica na ilha não teve sucesso, mas Wesker fez uma descoberta inesperada. Claire Redfield, irmã mais nova de Chris, estava entre os prisioneiros capturados pela Umbrella e sendo mantida em um campo de concentração. Aproveitando a oportunidade, Wesker se apresenta a Claire, deixando claro seu desprezo por Chris. Ele chega a ameaçá-la a matá-la, mas, após receber uma ligação, decide poupá-la por enquanto, afirmando que ela ainda poderia ser útil. No dia seguinte, Chris Redfield chega à ilha em uma missão para resgatar sua irmã, e ele acaba encontrando Wesker cara a cara. Surpreso por vê-lo vivo, Chris é rapidamente dominado. Wesker o ergue pelo pescoço e revela que Claire está na Antártida. Quando está prestes a matá-lo, Alexia surge em um monitor, fazendo com que Wesker o arremessasse para longe. Pouco depois, ao confirmar que Alexia estava operando na base da Antártica da Umbrella, Wesker abandona a ilha e segue para um submarino, já planejando seu próximo movimento. A base da Antártica também havia sucumbido ao surto do T-Vírus, provocado pela fuga dos refugiados contaminados da ilha Rockfort. Ainda assim, Wesker e sua equipe conseguiram acessar o local através de um porto submarino. Nas profundezas da instalação, dentro de uma mansão subterrânea, Wesker encontrou Alexia Ashford pela primeira vez. Sem rodeios, exigiu que ela se rendesse e lhe entregasse uma amostra do T. Veronica. Alexia se recusou e diante dele iniciou uma terrível mutação. Determinado a capturá-la para obter amostras do T. Veronica, Wesker partiu para um breve confronto. No entanto, ao perceber a presença de Chris, desviou sua atenção, olhando diretamente para ele, declarou: "Já que você foi um dos meus melhores homens, vou deixar você cuidar disso." Ele sai da mansão. Após a batalha de Chris contra Alexia, Wesker interceptou Claire, usando-a como isca para atrair o irmão.
Ao libertá-la, revelou que havia ido até a ilha em busca de Alexa, mas matar Chris seria muito mais satisfatório. Chris responde dizendo que Alexa já havia sido derrotada, mas o Wesker não se abalou, afinal sua equipe havia recuperado o corpo de Steve, que foi recentemente usado por Alexa como cobaia para o T. Veronica. Os dois começam uma luta, Wesker acaba dando uma surra em Chris, mas o ex-capitão da Stars conseguiu revidar, derrubando vigas metálicas sobre ele. Com a instalação prestes a explodir e parte de sua pele queimada pelas chamas, Wesker decidiu recuar e fugiu a bordo de um submarino. Com a organização agora em posse do G-Vírus, do T. Veronica e de clones modificados de diversas armas biológicas originalmente desenvolvidas pela Umbrella, Wesker assumiu um papel mais estratégico. Passou a supervisionar a venda dessas BOWs para clientes selecionados, atuando como intermediário entre a engenharia genética e o mercado negro internacional, enquanto a Umbrella mergulhava em um prolongado estado de colapso. Em agosto de 2002, Wesker conduziu pessoalmente as negociações com Javier Hidalgo, o poderoso líder do cartel Sacred Snakes. Cliente fiel da Umbrella por mais de uma década, Hidalgo começou a desconfiar das transações, quando ele percebeu que os preços praticados pela fábrica russa da corporação haviam subido de forma repentina e abusiva. Explorando essa desconfiança, Wesker insinuou que a Umbrella já não tinha condições de manter seu monopólio sobre as BOWs de alta qualidade. Ele ainda se aproveitou de uma investigação paralela que Hidalgo vinha sofrendo, afirmando que um corretor asiático que buscava informações sobre suas operações não passava de um agente infiltrado da Umbrella, enviado para monitorar e possivelmente eliminar o cartel. Ao plantar a semente de traição, Wesker garantiu que Hidalgo rompesse relações comerciais com a Umbrella, abrindo espaço para que a organização rival assumisse o fornecimento de armas biológicas para o cartel e, ao mesmo tempo, isolando a Umbrella de um de seus clientes mais influentes na América do Sul. Pouco depois da venda do T. Veronica, Hidalgo entrou em um ataque de fúria assassina após a fuga de sua filha, provocando um surto viral. Seu exército de zumbis e armas biológicas começou a devastar as comunidades próximas. Wesker observou de um penhasco enquanto a equipe de investigação e perseguição anti-Umbrella do governo dos Estados Unidos, que investigava o corretor asiático, era forçada a conter o risco biológico e por fim eliminar Hidalgo. Logo após o incidente, Wesker foi procurado por Jack Krause, um soldado americano afastado do serviço ativo devido a ferimentos sofridos durante a missão. Ele acreditava que Wesker poderia ajudá-lo a encontrar um novo propósito em sua vida. Pouco tempo depois, ele fingiu sua morte em um acidente para explicar seu desaparecimento e entrou em serviço como um agente em que Wesker poderia confiar. No início de 2003, a empresa rival da Umbrella tomou conhecimento de uma série de incidentes incomuns na região do Cáucaso, levando-os a acreditar que um risco biológico estava envolvido. Posteriormente, se descobriu que a área abrigava uma base secreta russa da Umbrella. Wesker viajou até lá em busca do UMF-013, o supercomputador do laboratório Arkley que o coronel Sergei Vladimir havia confiscado pouco antes da chegada da equipe Alpha à mansão Spencer, quase 5 anos antes. Ao se dirigir a uma vila próxima à base da usina de petróleo da Umbrella, Wesker descobriu que a região havia sido tomada por um surto viral e armas biológicas do tipo Hunter Delta, que deveriam estar armazenadas sob vigilância, haviam escapado devido a subornos. Durante sua busca por dados de desenvolvimento, Wesker encontrou Chris Redfield e Jill Valentine, que agora integravam uma força anti-risco biológico e haviam sido alertados sobre os eventos na Rússia. Pressionado por outras prioridades, Wesker decidiu poupar suas vidas, recuperou os dados necessários e se retirou do local. Wesker chegou à base russa da Umbrella quando o surto já havia tomado quase todo o complexo, restando apenas alguns poucos funcionários não infectados, entre eles o coronel Sergei Vladimir. Ele conseguiu se infiltrar nas instalações através de um túnel de acesso às antigas instalações soviéticas e pegou um trem de metrô para a base da Umbrella. Wesker encontrou Vladimir e seus guarda-costas Ivan no elevador abandonado.
Vladimir deixou claras suas intenções de permanecer com a Umbrella e enviou seus 2 Ivans para lutar contra o Wesker até a morte. Após eliminar os Ivans, agora no centro de controle, Sergei monitorava o confronto entre a arma biológica Talos e os agentes Chris Redfield e Jill Valentine. Ainda se recusando a abandonar sua lealdade à corporação, Sergei se injetou com uma cepa aprimorada do T-Vírus, buscando igualar o poder de Wesker e enfrentá-lo em um combate direto pelo controle do sistema central da base. Vladimir foi derrotado e Wesker extraiu todos os dados do UMF-013 antes de ordenar que a Rainha Vermelha apagasse o conteúdo dos servidores, impedindo que os seus ex-companheiros da STARS obtivessem provas para usar contra a empresa. Pouco depois, Wesker repassou esses arquivos, ou ao menos parte deles, ao governo dos Estados Unidos. Na época, o governo norte-americano travava um processo judicial contra a Umbrella dos Estados Unidos, exigindo reparações pelos danos causados pela destruição de Raccoon City. As informações fornecidas por Wesker serviram como uma prova irrefutável de que a empresa era responsável pela criação do vírus que devastou a cidade. Com o veredito obrigando a indenização das vítimas, a Umbrella Pharmaceuticals foi forçada à falência. Em seguida, os governos dos Estados Unidos e a Federação Russa uniram esforços para localizar o paradeiro de Oswald Spencer. Poucos meses após o ataque ao laboratório do Cáucaso, Wesker encontrou um destino estratégico para os arquivos da Umbrella. Ele compartilhou essas informações com Excella Dione, uma talentosa geneticista da Tricell. Assim como Wesker, Excella nutria um certo desprezo pelos outros, valorizando eles apenas pelo trabalho ou utilidade que poderiam oferecer. Fornecendo a Excella informações detalhadas sobre o projeto T-Vírus, Wesker impulsionou de forma significativa a carreira dela e, junto com isso, o programa de desenvolvimento de armas biológicas da Tricell. Em pouco tempo, Excella ascendeu ao cargo de CEO da Tricell Inc. África, tornando-se a chefe de fato na área de pesquisa e produção de BOWs. A parceria entre os dois se estreitou, com Excella se tornando uma aliada de confiança a ponto de conhecer a dependência de Wesker do medicamento PG67A/W. Apesar de nutrir uma atração física por ele, seus sentimentos não eram correspondidos. Se você chegou até aqui, parabéns, você com certeza é fã raiz de Resident Evil, e se ainda não deixou o like, agora é o momento. Em algum momento antes de meados de 2004, Wesker e sua organização tomaram conhecimento do culto Los Iluminados e de suas experiências com o parasita Las Plagas. Graças às informações obtidas por Ada Wong, Ada havia interceptado um e-mail enviado por Luiz Serra, um dos principais pesquisadores do culto, pedindo ajuda a um amigo que ele tinha conhecido na universidade, sem saber que esse amigo já havia falecido. Ada Wong ainda tendo acesso à conta de e-mail, Wesker decidiu agir. Inicialmente enviou seu próprio discípulo, Jack Krause, para se infiltrar no culto e garantir para a companhia uma amostra da plaga da espécie dominante, sem precisar colaborar com Louis. Krause conseguiu obter a amostra, mas a manteve em segredo para si mesmo. Mesmo após participar do sequestro da filha do presidente, Sadler, desconfiado de suas intenções, jamais depositou plena confiança nele. Ao mesmo tempo, as reuniões de negócios entre o Wesker e a Tricell chamaram a atenção de uma antiga empresa rival da Umbrella. Vazamentos de informações que a própria empresa e a Ada suspeitavam ter sido causados por Wesker levantaram alertas sobre uma possível traição. Desconfiando suas intenções, o grupo pressionou Wesker a designar Ada como intermediária entre eles e Louis, com o objetivo de obter outra amostra da espécie dominante em troca de ajudá-lo a escapar. Secretamente, porém, instruíram Ada a entregar a Wesker apenas uma amostra da espécie subordinada, enquanto qualquer material da subespécie dominante deveria ser retido para a própria organização. Exatamente o tipo de amostra que o Wesker pretendia fornecer a Tricell. Embora Wesker soubesse que a empresa já estava ciente de suas negociações com a Tricell, a falta de tempo e de opções o obrigou a recorrer a Ada Wong.
ela foi capaz de distraí-lo tempo suficiente para entregar-lhe apenas uma amostra da plaga subordinada, enquanto repassava a espécie dominante que havia obtido para a empresa rival. E como descrito no livro Inside of Biohazard: The Dark Side Chronicles, a amostra da plaga coletada por Jack Krauser acaba nas mãos de seu empregador, Albert Wesker. Nota-se uma redução significativa do envolvimento direto de Albert Wesker na trama, diferente dos jogos originais, onde sua influência era mais presente nos bastidores. Aqui ele aparece apenas como uma referência vaga, especialmente em Resident Evil 3 Nemesis, onde praticamente não tem presença, apesar de sua importância maior no cânone clássico. No enredo original, Krauser trabalha diretamente para Wesker e para a organização. Em Eida's Report, a própria Ada deixa claro: Krauser responde diretamente ao Wesker, foi ele quem decidiu mandar o Krauser espionar o culto e me mandou junto para ficar de olho nele. Ou seja, o sequestro da Ashley e a infiltração nos Los Iluminados fazem parte de um plano de Wesker para obter a plaga dominante. No fim, Ada relata que a empresa rival queria a amostra apenas para si, mas que recebeu ordens de enviar ao Wesker a plaga subordinada conforme solicitado. Com isso, vemos como a Operação Javier é fundamental para explicar como Krauser conhece Leon, sofre o ferimento no braço e acaba recrutado por Wesker. A ligação direta entre Krauser e Wesker simplesmente desaparece. A origem de Krauser é recontada. Ele se torna o ex-mentor de Leon, que se radicaliza após uma operação fracassada na selva sul-americana, uma reformulação do que antes era a Operação Javier. Seu envolvimento com Sadler e os Iluminados é motivado por ressentimento e busca de poder pessoal, e não apenas por ordem de Wesker. Os arquivos do remake citam essa missão clandestina e suas baixas, substituindo diretamente o enredo de Dark Side Chronicles. O sequestro de Ashley é orquestrado pelo próprio Krauser em nome dos Iluminados, sem participação de Wesker. No final, Ada se recusa a entregar o âmbar com a plaga dominante. Wesker então obtém o parasita de outra forma, a partir do corpo de Krauser morto e ainda infectado. No Resident Evil 4 de 2005, Krauser é o braço operacional de Wesker dentro dos Iluminados. Já em seu remake, Krauser não é mais um peão de Wesker, ele é o ex-mentor de Leon que se entrega a Sadler. A Operação Javier de Dark Side Chronicles deixa de ser o gatilho inicial. Ou seja, o vínculo que justificava a presença de Krauser como agente infiltrado de Wesker em Resident Evil 4 é removido, e a missão Javier que conhecemos perde função dentro da nova cronologia dos remakes, e isso criou um corte direto com os eventos de Dark Side Chronicles. Por isso decidimos seguir a cronologia clássica para esse vídeo, por ser mais fiel aos fatos oficiais da franquia. Em 2006, Wesker e Excella estabeleceram uma rede clandestina de comércio de armas biológicas por meio de Ricardo Irving. Nessa rede, armas biológicas derivadas das pesquisas com plaga eram vendidas globalmente, com os lucros sendo usados para financiar o desenvolvimento de novas BOWs. Uma enorme instalação de pesquisa e desenvolvimento foi construída numa caverna na África, o mesmo local onde os fundadores da Umbrella haviam descoberto o vírus progenitor. Essa localização foi escolhida após rastrear os últimos funcionários da Umbrella que possuíam conhecimento do vírus. Essa conexão com Ricardo chamou a atenção do Dr. Oswell Spencer. Perto do fim de sua vida, Spencer usou Irving como intermediário para justificar a visita de Wesker à propriedade Spencer Estate. Durante essa visita, Wesker foi finalmente informado sobre a existência do projeto Wesker, revelação que abalou suas convicções. Ele percebeu pela primeira vez que o projeto de pesquisas de BOW tinha como verdadeiro objetivo a coleta de dados para um programa de eugenia. Sem ver mais utilidade em Spencer, Wesker o empalou no peito com a mão aberta, uma demonstração brutal de seu poder. Antes que pudesse continuar, foi interrompido por Chris Redfield e Jill Valentine, que haviam chegado para prender Spencer. Durante o confronto, Wesker e Valentine caíram por uma janela e despencaram pela beira de um penhasco.
Apesar da queda no oceano, Wesker sobreviveu, carregando Valentine inconsciente nos braços. Enquanto nadava para se afastar, ele refletia sobre seus conflitos com a resistência e sobre a recente revelação de sua verdadeira identidade. A partir desse momento teve início ao projeto Ouroboros, cujo objetivo era desenvolver um vírus capaz de eliminar organizações como a BSAA e transformar indivíduos com características genéticas específicas em seres sobre-humanos. Jill Valentine foi mantida viva em um sono criogênico nas instalações da Tricell para servir como cobaia, uma entre milhares que seriam sequestradas nos 2 anos seguintes. Contudo, análises posteriores revelaram que ela possuía anticorpos contra o T-vírus, tornando ela uma candidata inadequada para os experimentos. Em vez de simplesmente eliminá-la, Wesker decidiu injetar Jill regularmente com drogas que aprimoravam seu desempenho físico, a moldando contra sua vontade para agir como uma de suas agentes involuntárias. Nos 2 anos seguintes, os trabalhos na instalação da Tricell avançaram significativamente, ampliando suas operações para incluir a produção de mísseis projetados para liberar o vírus Ouroboros na troposfera. Com a aquisição de um bombardeiro furtivo de um fornecedor desconhecido, o Wesker planejava um dia decolar com a aeronave e espalhar o vírus globalmente, forçando a humanidade a enfrentar a morte ou a evolução forçada em uma nova existência. Embora Wesker e Excella comandassem rigidamente a instalação da Tricell, e apesar da execução da equipe de pesquisa ao atingir a fase final do desenvolvimento do vírus Ouroboros, vazamentos começaram a ocorrer. A BSAA ouviu rumores sobre o projeto apocalíptico chamado Ouroboros e sobre a sobrevivência de Jill Valentine, embora não tivessem provas concretas para confirmar nenhuma das duas informações. Em março de 2009, a BSAA foi enviada à cidade vizinha de Kijuju para deter Ricardo Irving, que havia sido ligado a uma revolta local supostamente associada a armas biológicas. Chris e sua parceira Sheva Lomar conseguiram derrotar Ricardo Irving. À beira da morte, Irving concordou em revelar informações e os direcionou para um sistema de cavernas. No local, Chris e Sheva encontrou Excella. Ainda sem saber sobre o destino de Jill, foram subitamente atacados por ela, demonstrando habilidades físicas impressionantes. Logo depois, Wesker surgiu para a surpresa de Chris, que ainda custava acreditar que ele ainda está vivo. Wesker então revelou a verdadeira identidade por trás da máscara, Jill. Ao vê-la, Chris ficou visivelmente chocado. Uma batalha intensa se iniciou colocando Chris e Sheva contra Wesker e Jill. Com um tom sarcástico, Wesker declarou ter apenas 7 minutos para brincar com Chris. Quando o tempo se esgotou, ele expressou sua decepção com o combate e, após receber uma ligação, começou a se retirar. Chris tentou detê-lo, mas Jill rapidamente neutralizou tanto ele quanto Sheva. Percebendo que Jill ainda resistia, mesmo a um estágio avançado da lavagem cerebral e da modificação viral, Wesker aumentou a dosagem do composto que a controlava. Determinado a manter o plano dentro do cronograma, ele abandona Jill à própria sorte e segue para um porta-aviões, onde estava oculto o bombardeiro furtivo que seria usado para dispersar o Ouroboros. Quando descobriu que Chris e Sheva também haviam embarcado no porta-aviões, Wesker usou Excella como distração, injetando nela o Ouroboros. A infecção a transformou em uma criatura colossal cuja fúria causou a destruição massiva do porta-aviões. Ciente de que Wesker dependia de doses regulares do composto PJ67A/W para estabilizar seu organismo, a dupla da BSAA o confrontou antes que o bombardeiro furtivo fosse lançado. Durante o embate, eles conseguiram aplicar nele uma overdose do composto. Mesmo debilitado, Wesker conseguiu decolar e travou um confronto final contra Chris e Sheva a bordo da aeronave. Agora, com Wesker admitindo que subestimou Chris, afirma que em menos de 5 minutos alcançariam a altitude ideal para disparar os mísseis, liberando Ouroboros na atmosfera e saturando todo o planeta. Em seguida, eles travam uma batalha e outra vez Wesker dá uma surra em Chris. No entanto, Chris consegue injetar outra dose do soro nele. Quando Chris abre a escotilha traseira do bombardeiro, a força do vento suga Wesker para fora. Ele ainda tenta arrastar Sheva junto, mas ela reage com um disparo certeiro, forçando ele a soltá-la e despencar.
Mesmo assim, o Wesker sobrevive à queda enquanto um bombardeiro se choca contra a borda de um vulcão ativo. Com o projeto Ouroboros arruinado, o Wesker destruiu um dos mísseis para se infectar com o vírus. A batalha final se desenrolou no interior do vulcão, marcada por golpes brutais, rochas sendo esmagadas a socos e um Wesker completamente consumido pela sede de vingança. Em meio à luta, a rocha onde eles estavam se partiu e o Wesker acabou caindo na lava incandescente. Chris e Sheva foram resgatados por Josh e Jill a bordo de um helicóptero da BSAA. Mas a ameaça ainda não havia terminado. Com um de seus tentáculos, Wesker se agarrou à aeronave numa última tentativa de arrastá-los para a morte. Jill, mantendo a calma, mostrou a Chris e Sheva 2 RPG-7 e juntos eles dispararam, provocando uma explosão que encerrou de uma vez a ameaça de Albert Wesker. A notícia da morte de Albert Wesker se espalhou rapidamente pelo mundo ligado às armas biológicas, alcançando indivíduos e organizações de peso, entre eles Ada Wong e Alex Wesker. Para Ada, a ausência de uma figura tão marcante deixou um vazio discreto, mas perceptível. Já para Alex, a perda foi profundamente pessoal. Ela o considerava um irmão, um igual. Movida pela solidão e pelo desejo de continuar o trabalho que julgava necessário, Alex intensificou suas pesquisas, determinada a criar uma nova geração de Ubermensch. Entre seus recursos, usou amostras do projeto Ouroboros, algumas doadas pelo próprio Wesker ainda em vida, outras recuperadas na África após a sua morte. Com o Wesker morto e as organizações ligadas a ele em colapso, a proteção do governo dos Estados Unidos sobre Sherry Birkin deixou de ser necessária, já que ela era filha de William e portadora do G-Vírus. Sherry foi libertada da prisão domiciliar sob a condição de servir como agente do governo. Logo após sua morte, as descobertas de pesquisa de Wesker, bem como diversos produtos e dados experimentais, foram confiscados de seus pertences pessoais. Esse material foi posteriormente inspecionado internamente pela Umbrella, agora reabilitada como uma empresa militar privada. Entre o material apreendido estava um estudo sobre armas de contramedidas anti-BOWs e táticas de neutralização para diversos tipos de armas virais, sempre com o objetivo de erradicá-las completamente. Em sua pesquisa, ele considerou não apenas neutralizar as armas virais de um lado, mas também situações em que nenhum dos dois lados possuíam armas virais. Parte da pesquisa previa o combate em um estado não afetado, priorizando a aplicação prática por combatentes habilidosos, mas sem esse acesso a armas de destruição em massa, como o vírus. Em um artigo, ele argumentou que armas de destruição em massa não necessariamente levam à melhoria de uma situação. Seu legado biológico também se manifestou através de seu filho ilegítimo, o futuro mercenário Jake Miller, que herdou sua imunidade a infecções virais, o que lhe deu proteção contra patógenos mutagênicos como o C-Vírus. Antes de sua morte, seu grupo HCF desempenhou um papel significativo na criação do molde E-Type, colaborando com a organização The Connections durante os anos 2000. O molde seria posteriormente usado como base para o desenvolvimento de uma arma biológica artificialmente criada, a E-001, também conhecida como Eveline. Em 2017, o escritório de desenvolvimento anti-armas biológicas da Umbrella Azul, sediado nos Estados Unidos, desenvolveu a série Albert System de armas anti-BOWs, utilizando os resultados das pesquisas de Wesker. A menor unidade dessa série foi a pistola Samurai Ed Albert W Model 01, considerada um avanço em armamento anti-risco biológico da humanidade. Ela foi inspirada na Samurai Ed personalizada de Wesker e foi utilizada posteriormente na eliminação de Eveline em Resident Evil 7. A outra arma foi Thor Hammer Albert W Model 02, uma espingarda automática calibre 12. Seu desenvolvimento foi conduzido pela Umbrella com o foco na produção em massa, para posterior fornecimento a unidades de combate anti-risco biológicos como a BSAA. Durante os testes de campo, como vimos na DLC Not a Hero de Resident Evil 7,
Os avanços técnicos e táticos deixados por Albert Wesker foram cruciais para preservar e ampliar o legado sombrio da antiga Umbrella, influenciando fortemente as gerações seguintes de pesquisadores e combatentes no mundo das armas biológicas. E esse foi o resumo completo da trajetória de Albert Wesker, seguindo a linha oficial da cronologia clássica. Mas será que essa foi mesmo a última vez que o vimos? Se existe alguém capaz de voltar das sombras, é o Wesker. No próximo vídeo vamos investigar todas as pistas e possibilidades para o seu retorno. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo qual parte da jornada de Albert Wesker mais marcou você.